RFI Convida. Luísa Ramos. RFI convida hoje o professor Rodrigo Guéron, pós-doutor em filosofia pela Universidade de Paris-Ouest Nanterre e professor na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Seja muito bem-vindo, professor Rodrigo. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, o professor Rodrigo Guéron é autor do livro A Vingança dos Capatazes, que esteve em debate na Maison de l'Amérique Latine, aqui em Paris, que é a Casa da América Latina, no dia 10 de junho. Então, essa semana aí de debates sobre esse livro, o livro que foi publicado em 2022, né, professor, pela editora Nau, trata especificamente das formas de fascismo e do bolsonarismo, né, no Brasil. O que faz desse tema ainda atual e contemporâneo, professor? O que faz desse tema atual e contemporâneo é uma das maneiras com que eu defino o fascismo no meu próprio livro. Eu defino o fascismo como economia política da violência e da guerra. Então, não se trata de compreender o fascismo pelo formato final que ele ganha em cada momento histórico, mas antes por aquilo que começa a se disseminar, a circular socialmente e que, claro, de acordo com os contextos históricos, vão ter organicidades, formatos finais diferentes, etc, etc. A atualidade do livro, acho que tem a ver com a atualidade da forma como violência e morte circulam numa sociedade de produção intensa como a sociedade capitalista, né? E como isso, e como algumas características das instituições de repressão do Estado capitalista se tornam uma economia, se tornam uma forma de vida, se tornam às vezes mesmo um mercado, e produzem essa sensação que a gente vive hoje, que é uma espécie de sensação de guerra infinita. Me interessa muito observar a relação entre a violência de Estado de maneira macro e a maneira como ela circula micropoliticamente e é assumida por cada indivíduo e por diversos grupos humanos. Eu acho isso que é bastante importante. Quer dizer, é claro que a gente não pode negligenciar que existe, no caso das formas da extrema-direita contemporânea, macroestruturas de poder, formas de espalhar o que se chama fake news de massa, etc, etc, e também mesmo grupos econômicos que vão aderindo e vão financiando, etc. Mas é impressionante como existe uma disseminação horizontal disso também. É impressionante como você vê isso sendo enunciado, gritado na fila do pão, na fila do banco, no ponto de ônibus, e apanhando às vezes até pessoas que socialmente vivem uma vida até subalternizada e são capazes de assumir esse discurso como talvez até como uma última potência possível, né? E isso ficou muito claro no Brasil nos 2 anos que o bolsonarismo foi esquentando, foi se disseminando e foi fazendo convergir para ele uma série de movimentos que tinham essa característica. E aí, por exemplo, uma coisa que é importante, eu questiono o conceito de fake news. Eu mesmo uso porque é assim que a gente conhece o fenômeno. Mas quando a gente fala fake news, tem a palavra fake, então parece que a gente está tratando de alguma coisa que a gente examina a partir da referência verdade versus mentira. É claro que a gente precisa desmentir as mentiras, mas eu acho que a fake news é, antes de tudo, algo que provoca uma espécie de regime afetivo. Ela provoca uma espécie de excitação libidinal e joga toda a sociedade nesse estado assim, de intensidade libidinal permanente que atropela o próprio discernimento. Então, assim, a fake news, antes de ser uma questão de verdade versus mentira, é uma questão de potência versus impotência, de produzir medo e arrecadar do medo ódio, ou colher o medo e o ódio social, os temores sociais que circulam socialmente e canalizar numa direção. Por isso que eu acho que o fascismo é uma espécie de regime afetivo, sobretudo, que está disseminando por aí, né? Exato. E qual a importância desse debate ser trazido aqui para a Europa, principalmente agora nesse contexto de crescimento da extrema-direita, eleições europeias que acabaram de acontecer? Eu tive, por exemplo, em Portugal, e eu também vejo aqui na França, que se dissemina um discurso anti-imigração muito violento, se dissemina um discurso anti aqueles que não são de origem europeia, no sentido, enfim, quem é e quem não é europeu, se a gente está falando de um continente que foi quem globalizou o planeta e que entrou em tantos territórios sem pedir licença, né? Essa circulação intensa de mercadoria pelo mundo também é uma circulação de gente.
né? Isso é inevitável, né? E eu acho, no caso específico da Europa, que a questão da violência colonial não foi realmente debatida aqui. A questão do extermínio que aconteceu durante do extermínio, da violência, das pessoas arrancadas das suas casas, das pessoas submetidas no seu trabalho, das pessoas que perderam a terra. Esse processo que aconteceu, sobretudo no segundo momento do colonialismo, chamado neocolonialismo, né, a partir do final do século XIX e no início do século XX, é um processo que a Europa tem muito medo de encarar. E porque ela tem muito medo de encarar esse processo, talvez isso que disseminou como uma cultura mesmo, a princípio de uma política de Estado, de justificar isso, porque a princípio, enfim, os europeus seriam mais civilizados, né? Estariam mais próximos de uma humanidade plena. Isso que o Foucault chamou como biopolítica e biopoder, cuja a característica principal, enfim, o racismo como uma política de Estado, e sobretudo a ideia de que os corpos estavam hierarquizados. Né, a humanidade se organizada em população, dividida em espécies, segundo uma falácia pseudocientífica, né, e nessa hierarquização existiam homens mais próximos da humanidade plena e, portanto, mais racionais, e outras supostas raças mais próximas do selvagem. E, curiosamente, o próprio Foucault foi um tanto quanto eurocêntrico quando colocou o ponto mais agudo da biopolítica e do biopoder, a violência incomensurável que acontece na Segunda Guerra Mundial, os campos de extermínio, que foram sobretudo sobre os judeus. Evidentemente, é preciso ficar bem claro, qualquer tentativa de negar o extermínio da Segunda Guerra Mundial é também uma forma de fascismo. É preciso se perguntar por que a gente não presta atenção que isso já estava antes de maneira muito firme, muito forte, muito veemente, na maneira como se entrava na África e como as populações africanas eram submetidas. Ou na maneira como os povos originários das Américas eram submetidos. E eu acho que esse debate ele não é feito com a seriedade, nem mesmo na universidade, eu creio. Não é feito com a seriedade, com a profundidade que ele precisa ser feito, entende? E, enfim, é isso que eu sinto, pelo menos aqui. É um sentimento, é uma mistura de uma aferição intelectual e um sentimento, assim, enfim. E como é que você vê esse risco desse aumento da extrema-direita durante as eleições europeias, nesse momento, nesse contexto atual da Europa? Eu acho bastante preocupante, porque a Europa se comporta cada vez mais como uma espécie de um conjunto de bairros ricos do mundo, se você entende a metáfora que eu estou falando, né? Nesse sentido, é muito fácil captar um sentimento, produzir um medo nos europeus, né? De que em torno deles existem uma série de bárbaros que os ameaçam, né? É engraçado que isso volta de alguma maneira, né? Parece que eles estão sendo assediados por povos selvagens de todos os lados, né? O que fica muito claro para mim é que essa questão não é uma questão nacional. E a gente está muito preso ainda à questão nacional. E não é à toa que o fascismo evoca a questão nacional, nem que seja um estado místico, entendeu? Por isso que a gente consegue conectar, né, esse crescimento da extrema-direita com o fascismo. Sim, e com o nacionalismo, né? E uma espécie de nacionalismo um pouco místico, entende? Assim, vamos voltar ao próprio Brasil ao bolsonarismo, né? Se idealiza um Brasil calmo, um Brasil no passado, um Brasil onde todos viviam em paz. Onde está esse Brasil? Né? Ou assim, a França heróica do passado, etc, etc. Ou mesmo o caso mais paradigmático que a própria Alemanha, nunca existiu essa Alemanha, enfim. A própria Alemanha é um país que se unifica tardiamente. Essa falácia de uma nação mística em algum tempo meio transcendente, né? Que mobiliza, né? E que serve como uma barreira afetiva do encontro das diferenças, né? E isso é uma coisa muito importante. Talvez o politicamente correto tenha atrapalhado no combate à violência racista, à violência xenófoba, etc, etc. E a violência social, que elas estão profundamente ligadas. Você falou que é difícil aprofundar esse assunto na universidade, mas com seus alunos lá na UERJ, o que você gostaria de trazer, o que você traz para eles, leva para eles da sua visão, o que você acha mais importante? Então, na UERJ, eu me orgulho desse assunto estar bastante debatido, bastante aprofundado. Nas universidades brasileiras, é uma situação meio paradoxal. A sociedade brasileira, os problemas parecem se aguçar,
mas o debate avançou na universidade, com os problemas, com as contradições que ele pode ter, né? E, enfim, eu sou professor, ao mesmo tempo, de uma faculdade de arte, de uma pós-graduação em artes, na UERJ, e de uma pós-graduação em filosofia. E minha pesquisa atravessa essa relação entre arte e política, que é exatamente onde eu acho que esse combate precisa se mobilizar, com o que eu chamo de ações estético-políticas. Porque não se trata simplesmente de uma educação no sentido tradicional, digamos assim, iluminista. Não se trata apenas de levar a boa palavra, a boa mensagem, né? E uma boa parte da esquerda tem ainda um pouco essa impressão, né? Que ela tem o bom caminho, né? Quando a gente tá combatendo esse tipo de regime afetivo que apanha as pessoas e joga as pessoas numa excitação libidinal. E como fazer esse combate? Eu acho muito difícil, entendeu? Assim, se você me dizer qual é o caminho, não sei. Inclusive, é muito importante, eu acho que os intelectuais aprendam que não sejam mais uns indicadores de caminho, né? Mas acho que existe uma estratégia estético-política aí que é importante. O professor Rodrigo, aliás, também é diretor de cinema, dirigiu 3 curtas, né, professor? E outras produções audiovisuais. Então, você poderia dizer, você concorda que arte e política podem e devem andar juntas? Eu diria que a política estética, no sentido mais direto da palavra, do que se refere ao corpo, do que se refere à sensibilidade, sempre, de alguma maneira, ela mobiliza alguma coisa que é de ordem meio que libidinal, que é a ordem de meio da sensibilidade, né? E se você pensar, por exemplo, como uma cidade se organiza socialmente, né? Assim, a divisão dos espaços, né? Pessoas que podem ir frequentar certos espaços, que não podem frequentar certos espaços, né? Como, por exemplo, afetou a classe dominante brasileira, isso é importante dizer, quando a gente fala de racismo, quando a gente fala de discriminação, é uma questão de classe também, como afetou a classe dominante brasileira, certos corpos, com certas características físicas, certos modos de ser, ocupando aeroportos como antes não ocupavam. Como isso veio trazer um certo ódio social no Brasil, né? Como a entrada de pessoas negras na universidade causou uma certa resistência, mas ao mesmo tempo está transformando profundamente a universidade brasileira. Está trazendo uma forma de pensar, né? Mostrando as limitações daquele lugar do intelectual que ia entender o povo, ensinar o povo o bom caminho. Esse lugar do intelectual que eu mesmo fui educado a ser quando eu fiz a universidade, né? E esse lugar precisou ser colocado em questão, que é ao mesmo tempo um lugar de classe e um lugar produzido pelo racismo no movimento mesmo, né? Essa mexida, entendeu? De alguma maneira está acontecendo no Brasil. Se a gente quiser ver num cenário ainda muito difícil, onde o bolsonarismo segue muito forte, onde esse regime afetivo segue muito forte, aonde a resistência pode acontecer. Não digo na universidade, mas digo a produção de pensamento, aí voltando à pergunta do cinema, da arte, né? Que é também uma produção estético-política. Uma produção que tenta opor a esse regime de medo e de ódio, um regime de produção de vida, de novas formas de vida. Uma espécie de alegria com o diferente, em vez de temor com o diferente. RFI Convida recebeu hoje o professor e filósofo Rodrigo Guerron, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, autor do livro A Vingança dos Capatazes. Até a próxima!